No momento da cremação, surge a aparição fantasmagórica de Alexandre, que tenta abraçar Diná e agredir Theo e Raul, mas não consegue e logo desaparece. Sininha observa antigas fotografias de Fátima como vedete e elogia sua beleza. Fátima admite que era bastante admirada. Ela presenteia a avó com um de seus chapéus e Sininha explica que a senhora é a avó de Padilha. Fátima reconhece a generosidade de Sininha e revela que abandonou o teatro por causa do ciúme de Robertão, mas mais tarde descobriu que ele estava envolvido com o contrabando. Sininha pergunta se ele morreu e Fátima conta que ele foi preso, mas acredita que foi ela quem o denunciou e jura que um dia voltaria para espancá-la e cortar sua língua. Ela confessa que ainda vive com medo de ser encontrada por Robertão. Tibério retorna da cremação de Alexandre e comenta que a cerimônia foi bonita, porém melancólica. Sininha diz que ele não tinha por que se intrometer, mas Tibério responde que foi por consideração a Estela, deixando Sininha enciumada. Sininha comenta que Tibério sempre oferece carona para Estela e questiona se ela ao menos contribui com combustível, mas Tibério responde que leva Estela e Naná com prazer. Ele então decide sair dizendo que precisa falar com alguém. Em casa, Diná reflete que só falta lançar as cinzas de Alexandre ao mar para encerrar tudo, mas Alberto afirma que Alexandre permanece vivo dentro dela. Theo confirma a Alberto que pretende deixar a casa ainda naquela noite, e Alberto comenta que sente mais compaixão por Diná do que por Maroca por estar perdendo o irmão e o marido ao mesmo tempo. Andresa, Guiomar e Francisca tentam consolar Raul. Andresa expressa pesar por Diná, que além de perder Alexandre, está prestes a perder o marido. Francisca diz que Theo poderia adiar sua partida por mais algum tempo. Guiomar afirma que Theo parecia disposto a reconsiderar, mas Andresa menciona que viu as malas prontas. Raul desabafa dizendo que seu irmão faleceu sentindo ódio por ele. Diná acaricia Maroca enquanto ela dorme e percebe que ela segura uma foto de Alexandre nas mãos. Em seguida, Diná encontra as malas de Theo prontas no quarto e se joga na cama arrasada. Theo entra e a observa em silêncio. Tibério conta a Alberto que seu protetor viu Alexandre durante a cremação. Alberto acredita que ele deseja provar que a morte não é o fim. Na casa de Otávio, Tato e Dudu jogam xadrez enquanto Naná assiste. Tato vence a partida e reclama por Naná ter torcido para Dudu, mas o menino incomodado diz que não precisava de torcida. Tato assusta a Glória, que estava distraída lendo a notícia da cremação de Alexandre no jornal. Tato nota que o pai está abatido e afirma que ele não tem culpa de nada. Otávio confessa que não sente culpa, mas sim tristeza por ver uma juventude desperdiçada e afirma que Alexandre foi fraco por se deixar destruir. Dudu acredita que a família de Alexandre vai culpar Otávio, especialmente Diná, a quem considera antipática. Otávio exige que Diná seja sempre bem recebida em sua casa e, se aparecer, deve ser tratada com respeito. Tato ressalta que se ela vier será para discutir, mas Otávio não se importa e diz que ela deve se sentir acolhida e à vontade. No fim, Theo decide não ir mais embora. Lisa admite a Fátima que passou a noite em claro pensando em Alexandre, mas Fátima tranquiliza, lembrando que ele finalmente descansou e que agora ela não precisa mais temê-lo. Em uma lanchonete, Fátima avista o mascarado fazendo um gesto com uma tesoura e foge assustada, acreditando que se trata de Robertão, sem perceber que deixa para trás sua caneta de ouro. Na pensão, Fátima assegura a Sininha que o mascarado é mesmo Robertão e afirma que ele tentou cortar sua língua com a tesoura. Padilha lhe entrega um copo d'água, mas ao ouvir a campainha, Fátima se assusta e acaba molhando Sininha. Fátima abre a porta para o professor de Sofia, mas Padilha informa que ela não se encontra. 3 semanas depois, Andresa se exercita enquanto Guiomar sugere que a filha deveria pensar em engravidar. Andresa se incomoda com o assunto e Guiomar propõe que ela considere a adoção, mas Andresa revela que sonha em ter um filho biológico e decide perguntar a Raul sobre os resultados dos exames. Guiomar confessa a Francisca que teme morrer sem experimentar o carinho de um neto no colo e admite que gostaria de ter um menino parecido com Raul. Francisca comenta que toda nora deveria ter uma sogra como Guiomar, mas ela garante que Raul é um homem diferenciado. Diná e Otávio se cruzam nas proximidades da locadora. Ela percebe que precisa buscar um sócio para dividir as responsabilidades do negócio. Andresa sugere a Diná que todos viajem para a fazenda e Diná promete conversar com Maroca e Theo. Andresa pergunta se Theo voltou a mencionar a ideia de sair de casa e Diná responde que não, acreditando que ele só queria lhe dar um susto. Andresa observa melancólica uma mulher grávida. Alberto encoraja Estela a pedir o divórcio e os dois se beijam.
Diná pede a Patrícia que diga ao pai para parar de insistir que vai embora de casa. Irritado, Theo pede que ela não volte a fazer isso e Diná diz que foi apenas uma brincadeira. Theo, no entanto, revela a Diná que, apesar de tudo, continua decidido em relação ao divórcio. Otávio explica a Alberto que Estela pode solicitar o divórcio, já que o abandono de lar se configura como justificativa legal, deixando Alberto mais tranquilo. Dudu percebe a expressão abobalhada de Alberto e Otávio revela que ele está apaixonado. Alberto foge enquanto Tato e Dudu insistem para descobrir quem é a mulher por quem ele está interessado. Diná percebe o sofrimento da mãe pela perda de Alexandre e decide tomar uma atitude. Theo comunica a Josefa que está determinado a ir embora e ela o questiona se ele terá coragem de abandonar a filha da mesma forma que foi deixado por seu pai. Theo afirma que está se afastando de Diná, não da filha. Ele diz que o amor de Diná o faz sentir-se humilhado e revoltado, mas Josefa pergunta se ele tem certeza de que esses são os únicos sentimentos que restam. Diná vai até a casa de Otávio, mas não o encontra, decide então esperá-lo na estufa de plantas. Glória liga para o escritório de Otávio e informa que Diná está aguardando por ele. Ele retorna para casa correndo. Diná confronta Otávio dizendo que ele deve estar satisfeito com a morte de Alexandre, já que agora seu amigo foi vingado. Otávio garante que jamais desejou a morte de Alexandre. Diná acredita que seu irmão suportaria a prisão se a pena fosse mais branda, mas Otávio considera que a morte foi acidental. Ela afirma que o discurso de Otávio influenciou a decisão do juiz. Otávio pergunta se ela discutiu novamente com o marido, pois percebe que ela sempre o procura para descarregar sua raiva. Diná o acusa de ter matado seu irmão e Otávio exige que ela nunca mais repita isso. Ela tenta lhe dar um tapa, mas Otávio consegue impedir. Diná reclama que ele a machucou, Otávio lamenta e diz que ela se descontrola sempre que briga com o marido. Enquanto isso, o mascarado bate à porta da pensão, mas Sininha se recusa a deixá-lo entrar. Apavorada, Fátima diz a Padilha que ele veio para se vingar. Surpreso, Padilha pergunta se ela o conhece e Sininha revela que Fátima já teve um envolvimento com o mascarado. Sininha ameaça chamar a polícia e em seguida percebe que ele já foi embora. Otávio diz a Diná que ela arrasta o marido ao ridículo e a si mesma também e admite que sente pena dela. Diná sugere que ele guarde sua piedade para os homens que ajuda a condenar, mas Otávio revela que na maioria das vezes atua na defesa. Ele afirma que ela e Theo não nasceram um para o outro. Otávio demonstra admiração pela coragem de Diná e pelo seu espírito combativo em defesa de quem ama. Diná desabafa dizendo que sempre luta, mas acaba perdendo. Otávio afirma que Theo não a merece, pois ninguém deveria ferir uma mulher como ela. Diná reconhece que tem arruinado a vida do marido, que só quer ser feliz. Mas Otávio diz não entender como alguém poderia pensar em ser feliz longe dela. Ela confessa que, assim como ele, também teve a sensação de já tê-lo conhecido em algum lugar no dia em que o atropelou. Em seguida se despede e vai embora. Lisa apresenta Mauro a Carmen, que o trata com frieza. Lisa e Mauro a convidam para um passeio no fim de semana, mas ela recusa o convite.